Nesse vídeo, iremos apresentar o seminário sobre diferenças dos motores ciclo Otto, diesel, Atkinson, Miller, referente à matéria de motores de combustão interna 2, pela FATEC Santo André. Nosso grupo é composto por mim, Beatriz, Kaique, Felipe, Henrique, João Vitor e Levi. Bom, a nossa apresentação vai ser composta pela introdução, motor ciclo Otto, diesel, Atkinson, Miller, as diferenças, conclusão, agradecimento e referências. Introdução. Os motores de combustão interna podem ser classificados em vários modelos, de acordo com as prioridades de gás na fase de compressão, disposição e número de cilindros, movimento do pistão e ciclo de trabalho. Bom, o motor ciclo Otto recebeu esse nome devido ao engenheiro Nicolaus Auguste Otto ser a primeira pessoa a construir e desenvolver um motor que funcionasse com base no ciclo termodinâmico. Esse motor ele pode ser definido como um conjunto de peças fixas e móveis que transformam a energia química do combustível em energia térmica. E a energia térmica é transformada em energia mecânica, energia cinética. O combustível usado nesse motor pode ser gasolina, álcool ou gás natural. Componentes fixos. Bloco do motor. Suportar componentes fixos e componentes móveis. Cabeçote do motor. Determinar câmara de combustão, passagem do gás, gases e válvulas. Cárter, proteção e lubrificação. Bom, os componentes móveis, a árvore de manivela, também é conhecida como virabrequim. Ela é responsável por transformar o movimento linear do êmbolo em movimento rotativo por meio do mecanismo biela-manivela. O pistão ou êmbolo é responsável pela transformação da energia do calor em energia mecânica. É ele que vai dar o movimento do veículo. A camisa do cilindro, ela proporciona ao conjunto um sistema fechado para os gases em expansão, e assim ela consegue promover a troca térmica do calor gerado. A biela é responsável por transmitir o movimento linear do êmbolo para a árvore de manivelas. As válvulas de admissão e escape são importantes para o funcionamento do motor, já que elas controlam o fluxo de entrada de ar e saída dos gases de escape. O volante do motor, ele é responsável por acumular a inércia, que mantém a velocidade angular do motor constante ao longo do ciclo. Então, ele armazena energia cinética e consegue reduzir os movimentos bruscos. Bom, as fases de admissão do ciclo Otto. Ele é dividido em 4 tempos, ou 4 fases, como a gente chama. A primeira fase é a de admissão. Nesse momento, a válvula de admissão está aberta e a válvula de escape está fechada. E assim o pistão ele vai se movimentar a fim de aumentar o volume da câmara de combustão. Então ele vai descer. Então a mistura ar-combustível ela é admitida no cilindro sobre uma pressão constante. Na segunda etapa, as válvulas de admissão e as válvulas de escape estão fechadas e o pistão ele movimenta rapidamente a fim de comprimir a mistura ar-combustível. A pressão interna vai aumentar e, consequentemente, também vai haver diminuição no volume de mistura ar-combustível. Na terceira fase de combustão, as válvulas de escape e admissão também permanecem fechadas, e o pistão sobe e a vela produz a centelha, o que vai gerar a detonação do ar-combustível. Através dessa combustão, obtém-se uma grande quantidade de energia térmica, só que apenas uma parcela dessa energia é, de fato, convertida em energia mecânica. Devido ao calor gerado, a pressão ela vai aumentar nesse instante e vai forçar o pistão a se movimentar para baixo, aumentando novamente o volume do cilindro. Na exaustão, quando o pistão ele vai retornar para baixo, o volume do cilindro aumenta, e a válvula de escape é aberta e a de admissão permanece fechada. E assim, o gás que foi aquecido, ele é expulso da câmara de combustão e, consequentemente, o sistema é resfriado. Após esse resfriamento, o pistão movimenta-se diminuindo o volume da câmara de combustão e os resíduos gerados da combustão são liberados pelo escapamento. Nesse momento de expulsão dos gases, o motor retorna à sua posição inicial a fim de começar o ciclo novamente. Bom, as vantagens do motor Otto é que ele tem maior eficiência térmica quando comparado ao diesel, a sua manutenção é menos corriqueira e geralmente mais barata também.
Emissões de poluentes são baixas quando comparadas ao diesel e outros motores. As desvantagens: ele tem uma menor taxa de compressão, então ele não apresenta um bom desempenho para conseguir movimentar cargas pesadas em baixa velocidade. E também não suporta grandes tensões quando comparado ao motor diesel. Oi, eu vou apresentar sobre o motor diesel. A história do motor diesel remonta a 1893, quando Rudolf Diesel inventou um novo tipo de motor a combustão interna. Após enfrentar algumas dificuldades de financiar seu projeto, Diesel construiu o primeiro protótipo do motor que infelizmente explodiu no primeiro teste oficial, quase custando sua vida. Em 1897, apresentou um motor aprimorado de 4 tempos com um rendimento térmico de 26,2, muito superior aos motores a gasolina e a vapor da época. Inicialmente, Diesel procurou desenvolver um motor baseado no ciclo de Carnot, mas logo abandonou essa abordagem devido aos perigos envolvendo altas taxas de compressão. Ele então optou por um ciclo mais simples, que ficou conhecido como ciclo diesel. Esse ciclo inicialmente foi aplicado nos motores de baixa velocidade, usado em embarcações, mas com o tempo foi aprimorado o projeto e desenvolveram motores de ciclo misto baseado no ciclo de Biot-Roches. Os motores diesel são classificados em 4 tipos básicos de acordo com a sua aplicação: estacionários, usados para acionar geradores e bombas; industriais, usados para máquinas de construção civil e aplicações especiais; veiculares, usados em caminhões e ônibus; e marítimos, usados em embarcações e aplicações navais. Os motores são capazes de usar diversos tipos de combustíveis, incluindo o óleo diesel, biodiesel e o syngas. O óleo diesel é o combustível mais comum e oferece alto rendimento térmico, baixo consumo de combustível. Os motores diesel queimam o combustível por compressão, o que permite taxas de compressão elevada e maior aproveitamento de energia do combustível. A compressão, no entanto, fica limitada ao quanto de combustível pode suportá-la, sendo quantificada pelo índice de cetanas do mesmo. O índice de cetanas é quantificado utilizando um motor de cetano e um combustível conhecido de cetano e alfa-metilonaftalina, com índice de cetanas igual a 100. Cabe ressaltar que os padrões de índice de cetano podem variar em diferentes regiões do mundo. Em geral, o índice de cetano ideal varia entre 40 e 55, sendo que os valores acima de 50 são considerados adequados para motores diesel modernos. Algumas vantagens do motor diesel incluem confiabilidade, durabilidade, baixo consumo de combustível e maior eficiência térmica. No entanto, eles também apresentam desvantagens, como ruído, vibrações e componentes e estrutura pesada e maior emissão de poluentes. O motor de ciclo Atkinson foi criado por James Atkinson na década de 80, por volta de 1982. Ele utiliza um tempo de admissão e compressão menor do que o tempo na combustão e, obviamente, na exaustão. Essa admissão e compressão menor se dá por meio de uma segunda árvore que está acoplada à árvore de manivelas, que faz uma variação no movimento dela, impedindo que na admissão o cilindro desça totalmente até o PMI. Nos motores ciclo Atkinson modernos, o princípio é o mesmo. Porém, fisicamente ele é igual ao motor ciclo Otto. A diferença está no comando de válvulas. Ele tem um comando de válvulas variável que faz com que, ao ar ser admitido e iniciar o processo de compressão, a válvula de admissão continue aberta. Dessa forma, parte da misturar combustível admitida sai de volta para a galeria de combustível, para o coletor de admissão, e só após isso vai ocorrer o fechamento da válvula de admissão. Dessa forma, parte da misturar combustível admitida é perdida, porém a força que o motor exerce para fazer a compressão, ela reduz. Então, dessa forma, ele tem um melhor aproveitamento da mistura na compressão. O ciclo Miller foi patenteado por Ralph Miller nos anos de 1940. O ciclo Miller é baseado no Otto, mas sua fase de expansão é mais prolongada que a fase de compressão, permitindo uma sobreexpansão dos gases queimados que seriam perdidos pelo escape. Para acontecer a sobreexpansão, a válvula de admissão é deixada aberta mais tempo do que seria um motor de ciclo Otto. Sendo assim,
curso de compressão é de 2 ciclos discretos. Inicialmente, quando a válvula de admissão está aberta, e a porção final, quando a válvula de admissão está fechada. Este curso de admissão de 2 estágios cria o chamado quinto tempo. Na compressão, a carga é parcialmente expelida para fora através da válvula de admissão ainda aberta. Tipicamente, esta perda de ar de carga resultaria numa perda de energia. No entanto, no ciclo Miller, isto é compensado pela utilização de um compressor. Com as válvulas de admissão abertas, o pistão encontra menos resistência para a compressão dos gases, diminuindo o esforço, o que garante maior eficiência, porém menor potência. Vantagens: por a válvula de admissão ficar aberta mais tempo, o pistão encontra menor resistência para a compressão dos gases, diminuindo o esforço, o que aumenta a eficiência. Desvantagens: alta complexidade mecânica quando relacionada a um motor convencional de ciclo Otto, fazendo com que o custo de produção seja alto, e menor potência, pois há menor volume de misturar combustível no cilindro. Então, agora vamos falar sobre as diferenças dos motores, né? Como a Beatriz falou, o ciclo Otto trabalha com os 4 tempos. Com isso, cursos de ponto morto inferior são iguais na compressão e na combustão, gerando um desperdício de energia na compressão. Já no diesel, né, a diferença está na ignição, sendo que no Otto é por centelha elétrica e no diesel é por compressão, onde no momento que o combustível é injetado, ele inflama, devido ao contato com o ar aquecido, né, como o João comentou, que gera combustão, né, pela alta compressão. E no ciclo Atkinson, o pistão possui um curso menor de admissão e compressão do que na combustão, né, e como o tempo na combustão é maior, o motor aproveita melhor a energia liberada. E o Miller, ele tem praticamente o mesmo funcionamento que o Atkinson, porém com turbocompressor, né, como o Levi citou, que compensa a perda de energia ocasionada pela válvula de emissão, né, ainda aberta durante a compressão. Concluímos que existem vários tipos de motores utilizados para diferentes tipos de aplicação. Sua escolha dependerá do projeto, custo e performance que o projeto aplicará sobre o produto final. Muito obrigado.